Amados irmãos em Cristo, saudações de paz a vós outros. Aqui quem vos fala, professor Rogério China. Somos do Instituto Teológico Gênesis, dando continuidade na nossa aula anterior sobre o arrebatamento da igreja. Hoje trataremos sobre o pós-arrebatamento, subordinado à falsa paz. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e assim você receberá as bênçãos da parte da palavra do Senhor. Queridos irmãos, estamos diante de uma tão grandiosa oportunidade, uma tarefa que nos é dada para discorrermos mediante a palavra do Senhor. Observe que os dias que vivemos são dias terríveis, dias avassaladores, mas a palavra da verdade nos confere a oportunidade e a convicção plena de que somos muito mais do que vencedores. Como fora na nossa aula anterior, subordinada ao tema o arrebatamento da igreja, trazendo os sinais precedentes a este fenômeno, hoje estaremos a palestrar, dando continuidade, falando sobre o pós-arrebatamento e, consequentemente, a falsa paz que será instaurada aqui nessa terra. Para tanto, estarei lendo aqui um texto que está registrado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, ostensivo versículo de número 3. Diz assim: quando ouvir dizer que há paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como aquela que está com dores de parto, que está para dar à luz. Ou seja, a expressão do apóstolo Paulo com relação à igreja que estava, os irmãos que estavam em Tessalônica, foi trazer para eles uma revelação da parte do Senhor. Lembre-se bem que o apóstolo Paulo mesmo relatou dizendo: o que eu recebi do Senhor foi o que eu vos ensinei. Então, abrindo um pequeno parênteses, nós temos aqui a expressão do apóstolo de que tudo aquilo que ele passava para as igrejas, antes, porém, ele era revelado pelo Senhor Jesus. Vale a pena ressaltar que o apóstolo Paulo não vivenciou juntamente com Cristo em seu ministério terreno, assim como os demais apóstolos. No entanto, quando ele encontra com o Senhor Jesus e teve a sua vida transformada por ele passa a receber as orientações da parte do Senhor e também se debruça no ensino e no estudo sistemático da palavra do Senhor. Então, ele recebe do Senhor uma orientação e ele compartilha essa manifestação da pronunciação do Senhor ao seu coração. E ele está sugerindo aqui a nós outros observarmos esta palavra que fizemos aqui menção. Ele disse: quando ouvir dizer que há paz em Jerusalém, posteriormente haverá repentina destruição. Quando nós comparamos ou contextualizamos o que nós lemos com o Apocalipse, capítulo de número 5, nós vamos observar que no capítulo 5 de Apocalipse, Deus ele vem revelando a João coisas inefáveis, pertinentes à eternidade. Quando nós chegamos no capítulo 6, Deus vai mostrar a João um livro selado com 7 selos, o qual não poderia ser lido por ninguém, a não ser o Cordeiro de Deus que venceu para abrir o livro, desatando os seus 7 selos. Quando é quebrado o primeiro selo,
João ele tem uma visão, e naquela visão ele contempla um cavalo branco que saiu para vencer. Observe a expressão que João deixa relatado. Então eu vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Observe que quando nós nos interagimos com a forma interpretativa da Bíblia, antes, porém, precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita subordinada a 3 linguagens escriturísticas. A Bíblia foi escrita baseada na forma, a princípio, literária, na forma simbólica e na forma figurativa. Então João está contemplando um cavalo branco e o seu cavaleiro com a coroa e com um arco. Observe que isso é uma figura, a figura de uma falsa paz. Muitos interpretam de forma errônea que este cavalo branco, na abertura do primeiro selo do capítulo 6 de Apocalipse, se refere a Cristo. No entanto, ele parece ser Cristo, mas na verdade não é. É a expressão manifesta do anticristo, que a princípio virá com uma falsa paz sobre a terra. Daí a expressão do apóstolo Paulo, quando ele disse: quando ouvir que há paz em Jerusalém, sobremodo virá repentina destruição. Vamos compreender isso na íntegra, no discorrer pelos contextos pertinentes à interpretação deste texto. Quando se fala de arrebatamento, Deus ele tem motivos para com o arrebatamento. Quero citar apenas um motivo, que é livrar a igreja, a sua noiva, do período tribulacional. Vou repetir, um dos motivos de Deus para com o arrebatamento da igreja é livrar a sua noiva do período chamado negro, período tenebroso, período de mortandade, carnificina. É neste período que Deus ele vai tirar a sua noiva. Observem bem que a expressão arrebatar quer dizer roubar, raptar. Ou seja, a igreja será tirada dessa terra rapidamente, sem que se percebam essa ação. A Bíblia até salienta que será como abrir e fechar de olhos. Ou seja, algo muito rápido, quase imperceptível. Por isso o conselho a nós outros: estejais apercebidos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que isso há de suceder. Mas temos ciência clara, explícita pela palavra, que vai acontecer. A partir do momento que o Senhor Jesus remove a sua igreja desta terra, com uma das finalidades, livrá-la da grande ira que será derramada sobre a humanidade pecadora, perversa, que não fez caso ou não deu crédito à expressão prática do Senhor Jesus. Observe bem que o Senhor Jesus se manifesta levando sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O próprio Senhor Jesus disse assim: da mesma natureza que Moisés ergueu uma serpente no deserto, se torna necessário que o Filho do Homem seja erguido, para que todo aquele que olhar para ele, acreditando, se disponibilizando a servi-lo, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olhar para Jesus é contemplar a manifestação da revelação de Deus. Observe que após o arrebatamento, o rapto da igreja, que se dará num momento quase imprescindível,
num momento quase imperceptível, a igreja vai ser tirada, vai ser raptada dessa terra. A partir deste momento, começa-se o início do governo do anticristo. Quem é o anticristo? É um governo que será regido, manuseado, manipulado, literalmente, pelo diabo, o dragão, a antiga serpente. O profeta Ezequiel deixa registrado no capítulo 28 do livro que traz o seu nome, o diabo externando a sua rebelião contra Deus. Ele chega a pronunciar-se como alguém insatisfeito com a posição que exercia. Isaías, da mesma natureza, ele expressa a expressão totalmente cruel de Satanás, quando este diz: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele profere tal palavra com tamanha aspereza, ele estava consciente de que estava declarando guerra contra o senhorio de Cristo. Na sua imaginação pervertida, ele dizia-se arrancar Jesus do trono e assentar-se à direita do Deus Todo-Poderoso ou do Deus Pai. Sendo assim, ele foi precipitado ao mais profundo abismo que está ao seu aguardo. Você bem se lembra quando Jesus bem dissera: o inferno não fora preparado para os seres humanos, senão para o diabo e todos os demônios que se rebelaram e os segue hoje. Queridos, quando a igreja for raptada, for roubada, for tirada dessa terra, o anticristo ele irá se manifestar. Lembre-se que o espírito do anticristo já permeia nessa terra, preparando todo o cenário para o apogeu do seu governo. Você bem pode observar pelas próprias notícias da mídia, por tudo aquilo que a imprensa lança em nossos aparelhos televisivos, nas redes sociais. Como você pode entender, o anticristo, pelo espírito, ou seja, o espírito do anticristo, está preparando todo o cenário terrestre para o seu governo. Inversão de valores. Tudo que está acontecendo já é um prenúncio do exercício e do governo de Satanás por um período. Observe que há no Senado muitos projetos de leis para liberar as drogas, para, de certo modo, profissionalizar a ação da prostituição, e coisas mais ainda estão para aparecer. Quando o anticristo começar o seu governo, tudo já vai estar preparado. Ele não vai mudar nada, senão administrar o que já vem sendo mudado pelo coração perverso do homem e pela conduta que este leva afastado de Deus. A igreja, a noiva de Cristo, comprada com sangue, foi removida, foi tirada dessa terra. Aqueles que subirem no arrebatamento gozarão das maravilhas dos céus, que estão preparadas para aqueles que herdarão a vida eterna. O apóstolo disse o seguinte: as tribulações do presente momento não se podem comparar com a glória que há de se revelar. Portanto, nós estaremos em glória, recepcionados pelo poder de Deus e eternizados para sempre com o Senhor Jesus, num lugar de paz, num lugar de repouso, num lugar de descanso. A expressão do Senhor Jesus foi confirmada pela escrita do apóstolo São João. Ele mesmo disse: não turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Pois que na casa de meu Pai, assim afirmou o Senhor Jesus Cristo,
há muitas moradas. E são essas moradas que irão contemplar a manifestação da igreja adentrando nos céus. Percebam bem, a igreja está passando por momentos maravilhosos, jamais vistos, incomparáveis. As chamadas festividades celestes, ou a boda do Cordeiro, que terá a princípio um período de 7 anos, enquanto nós, igreja de Jesus Cristo, estamos sendo recepcionados em glória, aqui na terra começa todo o período jamais visto, jamais vivenciado. Um período que a princípio se inicia com uma falsa paz, como nós fizemos aqui menção da leitura apocalíptica no capítulo 6. Ele vem como um cavaleiro num cavalo branco, simbolizando a paz, mas é a falsa paz. É justamente o que está preparado e assim há de suceder. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, elas não hão de passar. Estejais, portanto, olhando para o alto, porque de lá há de vir o nosso socorro. Observe que com a manifestação ou governo do anticristo, ele precisa de aliados, e vocês bem são sabedores que a Organização das Nações Unidas já há tempos estão estudando a possibilidade de um único governo mundial. Já estão estudando há muitos anos a possibilidade de um único governo de escala universal ou um governo mundial. Quando o anticristo se manifesta, ele vem para concretizar, colocar na prática este projeto. A princípio, ele apresenta-se como um ótimo governante, um ótimo líder de nações. Para tanto, ele precisará que as nações mais influentes do mundo estejam ladeados com ele. Isso é registrado na profecia de Daniel, quando ele vê 10 chifres sobre uma besta. São 10 nações de extremo poder que estarão assinando um acordo delegando a esse governo toda a autoridade. E por sua vez, essas 10 nações estarão adotando todas as demais nações que estarão extremamente devastadas pelas crises. Nós já estamos vivendo há muito tempo a crise econômica de escala mundial, mas mesmo assim existem alguns países que estão sobre e dominando esta crise. Neste período, acordos são assinados, tratados são assinados. A Bíblia também nos ressalta dizendo, que neste período ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Assim registrou a profecia proveniente de Daniel. E ele, o anticristo, firmará um acordo com muitos por uma semana. Cronologicamente falando, dentro da cronologia bíblica, essa uma semana é a única e última semana que falta para cumprir as 70 semanas de Daniel. Tema este da nossa próxima aula. Portanto, ficai apercebido. Observe que este acordo de uma semana é representado por 7 anos. Portanto, enquanto na eternidade em glória, a igreja goza de 7 anos de maravilhas, 7 anos de bodas, festas do Cordeiro com a sua noiva, neste mesmo e exato momento, ou neste período, aqui na terra, as agrulhas do inferno estão borbulhando
com ira para dilacerar aqueles que ficarem. Neste momento, o anticristo ele é tido como um ser genial, de uma característica extraordinária, de uma inteligência, um intelecto, um QI jamais visto para enganar. A Bíblia, ela nos deixa bem claro que para aqueles que desacreditaram da verdade, foi-lhes dado um espírito do engano, para que não creiam da verdade e sejam condenados pelas suas más obras. É a expressão do livre-arbítrio. Cada um receberá segundo as suas obras. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Portanto, não plante ventos, não plante desobediências. Leve a preciosa semente com lágrimas, que tu voltarás colhendo com alegria. Percebam que neste cenário o anticristo está com o apoio de nações que assinaram com ele este acordo de uma semana, a saber 7 dias. Daniel, porém, deixa bem relatado na sua revelação, ou na revelação que Deus lhe dera, que na metade dessa semana ele quebrará o acordo. Logo, se uma semana está contemplando 7 anos, a metade desta semana fica claro que são 3 anos e meio. Então nós estamos diante de um cenário já tribulacional. Os primeiros 3 anos e meio de uma falsa paz já é tribulação. Os secundários 3 anos e meio já é a grande tribulação, aonde se dará início de uma forma acirrada toda a perseguição sobre aqueles que não se curvarem diante das imposições do anticristo. Por isso a expressão, a falsa paz. Quando tudo estiver na sua mão, conforme o ditado, dai poder e você saberá quem é a pessoa. Quando o anticristo estiver com tudo e todos na sua mão, sobre a sua regência, ele vai lançar sobre Israel e sobre as demais nações que não se curvarem diante dele todas as suas abominações. Observe que nesse período do arrebatamento, não são todos que compõem as igrejas que irão subir, mas são todos aqueles que compõem a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que estão enxertados na videira, aqueles que são os galhos, as varas da videira verdadeira, aqueles que guardaram a palavra do Senhor, mesmo colocando em risco as suas vidas, sendo fiel até a morte para receber a coroa da vida. Agora a igreja foi tirada da terra, mas muitos que hoje compõem, permeiam e se fazem presente nas igrejas ficarão. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Portanto, bem-aventurado é todo aquele que fizer parte da primeira ressurreição, daqueles que ouvirem o chamado do Senhor. Estes são os bem-aventurados. Aqueles que ficarem, a primeira ação de condenação é vinda pela sua própria consciência. Pense comigo, aquele cristão que ficou toda uma vida na igreja, indo, vindo, trabalhando, mas de uma forma perversa, como um lobo vestido de ovelhas. É o chamado joio em meio ao trigo. Estes que ficaram, ou estes que ficarão, terão a dura realidade de ter ciência do porquê ficaram. Não deram crédito às verdades pertinentes da palavra do Senhor. Agora lhes cabe uma só
forma de viver. Ou eles encaram com a cara e a coragem todo o império, todo o governo imposto do anticristo, ou eles vão se submeter às suas ordenanças, tornando-se servo dele e assim eternamente condenados. Será um período de extrema dor, de extrema perseguição. Hoje nós vivemos perseguições em todas as áreas, de todas as escalas. Alguns países de forma mais acirrada, outros não tanto. Alguns países de forma mais acirrada, outros nem tanto. No entanto, a perseguição que será lançada sobre a humanidade na era e governo do anticristo é uma perseguição jamais vivenciada. No entanto, a história nos mostra alguns fatos históricos que foram tomados como figura ou figuratividade do império e da crueldade do anticristo. Podemos aqui relembrar a história de Nero, o imperador romano, que por sua vez mandou atirar fogo na cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos, que agora estão sendo caçados, presos, dilacerados, queimados. É o chamado espetáculo de Nero. Quantos irmãos nossos foram incendiados pelas ruas, como iluminação das ruas escuras da Jerusalém? Quantos outros não foram cerrados, degolados, esquartejados pelos algozes de Nero? Nero é uma figura do anticristo. Da mesma natureza, Antíoco Epifânio, aquele que sacrificou um porco em cima do altar do templo de Deus, abominando o altar. Extremamente cruel, símbolo de toda a crueldade do anticristo. A figura de Antíoco Epifânio, de Nero, aponta para a expressão cruel que será desencadeada a partir do anticristo. Da mesma forma, a história relata um moço, um homem extremamente perverso, chamado Adolf Hitler, que foi o responsável pelo tão conhecido Holocausto, onde centenas de milhares de pessoas foram cruelmente assassinadas. No entanto, esses três personagens são figuras que apontam para o poderoso e cruel império do anticristo. A igreja do Senhor Jesus não passará por esse período. Claro, aqueles que creem e aguardam a vinda do Senhor. Quando é estabelecido este governo, tudo está sobre a regência do anticristo. O anticristo fará parte política. Por sua vez, um falso profeta será erguido como uma besta que fará expressão e regência religiosa. Muitos sinais serão exercidos por ele. Muitos sinais serão exercidos por ele. Sinais estes que vão impactar a mente daqueles que observarem. A Bíblia nos deixa bem ressaltado que até fogo do céu ele fará chover. Observe, para aqueles que são levados por sinais e não por frutos, serão impactados pelos sinais que hão de acontecer. Posteriormente, ele vai reger a terra de uma forma muito cruel. Aqueles que achavam que havia uma verdadeira paz entenderão que era uma falsa paz, porque virá após a falsa paz um período de turbulência, um período negro na história. Ai daqueles que ficarem aqui para visualizarem e contemplarem todo esse acontecimento. Observe que o dragão, a antiga serpente, já preparou o cenário para essa regência governamental. Portanto, meu querido irmão, você que nos assiste,
estejais firme, estejais olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Sendo assim, seremos livrados deste momento de extremo horror. O próprio Jesus faz menção: dias como este nunca houve e jamais haverá. Dia terrível, dia jamais vivenciado. Enquanto isso, ele está arquitetando todo este cenário, essa plataforma para o exercício do seu poder. Em um certo momento, tudo estará entregue na sua mão. Observe que Deus está governando, como sempre o fez, a humanidade. No entanto, ele permite que cada ser observe o seu próprio caminho, escolhas. No entanto, ele permite que cada um de nós venhamos a escolher os nossos próprios caminhos. Isso é o livre arbítrio. Sábio é aquele que escolhe, que opta por seguir e servir ao Senhor. Este acarretará sobre a sua coroa pedras preciosas. Agora nós estamos em meio a um cenário catastrófico, porque o anticristo começa a perseguir aquele que não se submeter às suas imposições. Uma certa verdade: ele vai reconstruir o templo em Jerusalém, que fora destruído. O que hoje lá existe é uma mesquita muçulmana, mas até a planta do novo templo já está pronta, esperando este fim. Ele vai reerguer o templo. Os judeus que estão dispersos, os israelitas que estão dispersos, quando ouvirem que há paz na cidade e que novamente é lhes dada a oportunidade de tornar a sacrificar no templo, adorando a Jeová, eles vão retornar para as terras que são suas e ali celebrarão a Jeová em cultos de sacrifício. No entanto, na metade da semana, ou 3 anos e meio após o governo do anticristo, ele rompe este acordo e ele vai dispensar sobre aqueles que não submeterem toda sorte de crueldade. Neste momento, o povo de Israel percebe que não é o Cristo, que não é o Messias, mas é um impostor. O Senhor Jesus disse assim: as minhas ovelhas me conhecem e entendem a minha voz. Por conta disso, eles não irão atrás do ladrão, do mercenário, do falso. Aqueles que são de Cristo e entendem e compreendem a sua expressão verbal, eles serão tirados, eles serão arrebatados, eles serão guardados deste período de terror. Eles serão tirados, eles serão guardados, protegidos deste período de horror, tal qual a expressão do salmista no Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para nós, existe um lugar de repouso, de descanso. O templo é reerguido, no entanto, posteriormente, ele será abominado. É impedido pelo anticristo. Um decreto mundial é baixado. Daquele dia por diante, ninguém sequer poderá dizer o nome de Jesus. Não será permitido qualquer tipo de adoração, veneração, culto ao Senhor Jesus. O anticristo requererá para si toda sorte de culto, toda sorte de veneração, de celebração. Isto é figurado pela expressão de Nabucodonosor, quando ergueu uma grande estátua e obrigou todos que estavam sob a sua jurisdição de se render ao seu senhorio. Ele se auto-intitula Deus.
Assim se fará com o anticristo. Ele dirá que agora ele é o Deus Todo-Poderoso e ele requer adoração, submissão, e aqueles que se opuserem a ele serão destruídos. A Bíblia nos diz que um povo se levantará em guerra contra o império do anticristo, no entanto sem êxito, porque serão destruídos. É um cenário totalmente adverso. E detalhe, neste momento, não adiantará clamar pelo nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nesse período, Deus virará as costas e tapará os ouvidos para aqueles que o clamar. Dias terríveis estão para surgir na face dessa terra. O que nós vivemos, que chamamos de dias difíceis, não são nada ao se comparar com o que está para vir. Uma vez, ele abominando o templo em Jerusalém, obrigando a servidão debaixo dos seus pés. O povo judeu não se submeterá a ele, porém serão caçados como uma fera caça sua presa. Em Apocalipse, capítulo de número 12, isso está bem registrado. E viu-se um sinal no céu, uma mulher que estava grávida com dores de parto, e ela tinha sobre os pés a lua e sobre a sua vida a glória resplandecente. Aquela mulher era um sinal, era a figura de Jerusalém que sediaria o nascimento ou a manifestação de Cristo. Também foi visto um outro sinal, ainda no capítulo 12, um dragão que foi fazer guerra contra aquela criança que nasceu, a saber, Jesus Cristo. No entanto, a criança foi tirada. Jesus subiu para o céu de onde ele veio. No entanto, aquele dragão foi fazer guerra à mulher, Jerusalém, Israel e toda a sua semente. Aqueles que ficarem após o arrebatamento sofrerão na pele a perseguição e a crueldade. Observe, você que faz parte da Santa Ceia do Senhor, você que participa deste simbolismo, deste memorial, você bem sabe que a Santa Ceia é um voto que está sendo renovado, um pacto que você fez ao aceitar o Senhor Jesus e ao se batizar nas águas, reconhecendo que outrora era um pecador, por projetava o pecado e agora foi regenerado. Quando nós tomamos a Santa Ceia ou participamos da mesma, nós temos dois elementos que simbolizam Jesus Cristo. A carne dele é simbolizada pelo pão e o seu sangue pelo suco da uva. E quando ele pega o pão e parte, ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Todo pacto, para ter validade, ele tinha que ser precedido com derramamento de sangue de uma vítima inocente. Naturalmente, o animal era morto, cortado ao meio, cada parte de um lado, formando um corredor. O sangue estava sendo, cada parte de um lado, formando assim um corredor. O sangue ia sendo aspergido por aquele caminho, e naquele caminho passava aqueles que iriam pactuar. Uma vez olhando para cada parte daqueles animais cortado no meio, cada parte da sua extremidade. O que isso queria dizer? Se qualquer um dos que estavam acordando não cumprisse a sua parte do acordo, ele deveria ser morto, como aquelas vítimas, aqueles animais. A nova aliança também é um pacto, é um acordo que nós fizemos com o Senhor Jesus. No entanto, aqueles que não cumprirem a sua parte do acordo deverão ser mortos, tal qual assim o Senhor Jesus o foi. Então permaneça firme, não se permita passar por este momento de falsa paz,
e depois encarar todas as potestades infernais sobre a terra, governando-a e também fazendo dilacerações contra aqueles que ficaram. Na nossa próxima aula, nós daremos continuidade a este tema de grande relevância. Nos aprofundaremos um pouco mais, ostensivo, às 70 semanas de Daniel, e nós perceberemos quão cruel será para aqueles que irão ficar. Meus amados, que Deus os abençoe. Se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e você receberá aulas, palestras como esta, que irão enriquecê-lo e certamente trarão bênçãos sobre a sua vida. Que Deus os abençoe em Cristo, em nome de Jesus.